Olá! Em nossa videoaula, apresentaremos um pouco sobre a impressão 3D de concreto. Esse trabalho foi elaborado por mim, Gabriel Conte, pelo Gustavo Bernardi e pela Larissa Adriele Posse, acadêmicos de Engenharia Civil do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Campus Passo Fundo. Então, vamos começar! A impressão 3D, também conhecida como Additive Manufacturing, manufatura aditiva ou prototipagem rápida, é um conjunto de processos que produz objetos ao adicionar material em camadas que correspondem a seções transversais sucessivas de um modelo 3D. O plástico e as ligas de metal são os materiais mais usados para impressão 3D, mas quase tudo pode ser produzido e usado, do concreto ao tecido vivo. Desse modo, ela é um importante símbolo da quarta revolução industrial, uma vez que é amplamente utilizada em várias áreas, como a indústria da construção civil. Nessa forma de impressão, todo o processo é feito por uma máquina, melhorando a eficiência e a qualidade da construção, a qual pode ser garantida. Mas e o concreto? Como é feito na impressora 3D? Ele é feito em 4 etapas. A primeira é a modelagem, ou prototipagem, onde se define o que será construído, como um muro ou até uma casa. A segunda é a segmentação, ou seja, a divisão de uma ou mais estruturas existentes em imagens, separando-as do todo, podendo inclusive inserir texturas. A sua visualização pode ser feita não apenas em 3D, mas em inúmeros cortes definidos por planos arbitrários. Por isso, é popularmente conhecida como fatiagem. A terceira é o caminho da impressão, no qual o projeto é analisado e preparado pelo software da impressora 3D, que une os materiais colocados nela. E a quarta etapa é a colocação do concreto pela impressora, ou seja, a impressão em si. Dessa forma, esses filamentos de concreto são colados para formar camadas de concreto, e as camadas de concreto são coladas verticalmente para formar membros de concreto, sem forma, ou seja, sem suporte de cofragem. Mas então, como esse concreto se mantém de pé? Como todo processo sem forma, ou seja, sem suporte de cofragem, o concreto precisa ser extruído para uma posição específica, após uma rápida solidificação, através de um desempenho de fixação rápida, pois a camada de filamento de concreto suporta a carga das camadas acima, e para que no fundo da camada de concreto não ocorra deslocamento ou deformações significativas, isso requer um certo grau de resistência inicial. Portanto, esse alto desempenho de resistência inicial e a condensação rápida são a chave para assegurar o progresso suave dos componentes de concreto impresso em 3D, mantendo-o de pé. As formas como as etapas de impressão do concreto são feitas podem variar, conforme seu objetivo de uso. No caso do concreto, o mais usado é o contour crafting, o qual une os agregados e aglomerantes para cada tipo de concreto por uma extrusão contínua. Nela, o material é forçado, através de uma matriz, adquirindo assim a forma pré-determinada na modelagem. O software da impressora 3D controlará o sistema pórtico e moverá o bocal sobre a região determinada, para dar continuidade na extrusão contínua, colocando o concreto finalizado. Embora ainda faltem informações e estudos aplicados na área, existem 7 tipos de impressões 3D, com vários métodos para várias aplicações. Mas em nosso trabalho destacaremos apenas os principais da impressão 3D de concreto e como eles são feitos. O primeiro método que já falamos é o contour crafting, uma tecnologia de construção com impressora 3D, desenvolvida pela Universidade da Califórnia do Sul entre 1998 e 2004, onde todo o processo ocorre por extrusão contínua. A segunda forma é a concrete printing, a qual realiza a extrusão da argamassa de cimento e faz uma mistura com agregado graúdo internamente, mas possui muitas limitações e problemas de trabalhabilidade, portanto ainda está em desenvolvimento. A terceira é o método D-Shape, onde, diferentemente dos demais, a impressão é feita por fabricação aditiva e não por extrusão contínua. Ela utiliza deposição de pó com material ligante, permitindo formas de concreto que não seriam possíveis pelos demais métodos. Mas não é muito usada, pois nessa técnica a areia tem de ser espalhada e compactada para cada camada, criando um traço de concreto com areia em excesso. Cada método possui suas vantagens e desvantagens, mas o mais utilizado é o contour crafting.
No Brasil, a impressão 3D é majoritariamente aplicada na área da saúde e da implantodontia. Por isso, e por se tratar de algo relativamente novo no Brasil, nosso grupo imaginava que a impressão 3D de concreto não possuísse normas técnicas feitas diretamente para ela, apenas sobre a impressão 3D em si, com o nome de manufatura aditiva, onde a principal seria a NBR 17296. Contudo, fomos perguntar a uma doutora em engenharia, que encontramos a partir de sua tese de doutorado, a qual utilizamos nesse trabalho. Ela nos informou que nacionalmente não há NBR sobre impressão 3D de concreto, apenas uma STM totalmente em inglês, por isso da imagem. Nessa STM, a orientação é que a impressão 3D de concreto seja feita por extrusão contínua. Os materiais, ou seja, a matéria-prima usada na impressão, é calculada por uma dosagem de concreto distinta para cada aplicação, assim como a taxa de extrusão, abertura do bocal e outros. No entanto, a origem dessa matéria-prima, ou seja, dos agregados graúdos e miúdos, como clinker, os tipos de cimento e processo de britagem, já foram vistos em outras aulas. Mas e no Brasil, temos impressão 3D de concreto? Temos. Em outros países como a China, a Rússia e os Estados Unidos, a tecnologia da impressão 3D de concreto já está sendo aplicada por várias empresas. Mas essa tecnologia só veio para o Brasil em 2016, através dos estudantes de engenharia da Universidade de Brasília que apresentaram essa pequena impressora de concreto. Embora a primeira casa de concreto feita por uma impressora 3D só viria anos depois, pelos mesmos estudantes que, após saírem da faculdade, criaram uma startup. Falaremos dessa casa adiante. Agora vamos falar um pouco sobre os exemplos e aplicações da impressão 3D de concreto na construção civil. O primeiro deles é a construção de casas e prédios, afinal, já é possível construir toda uma edificação através de impressão 3D de concreto. Paredes são produzidas em fábricas e transportadas para a obra onde são acopladas. Há também a fabricação de moldes impressos, onde é possível materializar as ideias dos projetistas, criando moldes que transformem suas ideias em algo palpável. Temos a produção de componentes necessários para a obra, que podem ser fabricados através desse método. E, por fim, a forte contribuição com um designer de interiores, onde os profissionais dessa área podem criar objetos personalizados através de impressão 3D de concreto. Embora no Brasil ainda não tenhamos tantas empresas nessa área, isso tende a mudar nos próximos anos, especialmente devido à filosofia de Lean Thinking. Um sistema de gestão ou estratégia de negócios que se preocupa em entregar mais valor ao cliente, com menos desperdício de recursos ou energia. Em outras palavras, adotando uma postura mais enxuta e buscando a perfeição da prática construtiva. Ok, mas e a primeira casa de concreto feita por uma impressora 3D que falamos antes? Deixamos um prédiozinho só para ela, para ressaltar a importância desse marco no Brasil e na América Latina. Apesar da grave crise global, devido à pandemia do vírus corona, a tecnologia de impressão 3D mais uma vez ganhou impulso para o desenvolvimento e deu um novo passo em direção à sua aplicação bem-sucedida. Uma equipe de 3 engenheiros da 3D Home Construction construiu a primeira casa impressa em 3D do Brasil e da América Latina. Este projeto foi acompanhado desde a sua criação em 2017 e a impressora 3D de concreto foi feita pela Innova House 3D. A startup dos estudantes da Universidade de Brasília, que fizeram aquela pequena impressora 3D de concreto que mostramos antes, e embora essa startup tenha sido posteriormente comprada pela Forcomp, uma empresa americana, essa casa foi impressa em 3D com tecnologia 100% brasileira.
será que vale mesmo a pena? Depois de termos aprendido algumas propriedades essenciais da matéria-prima, as formas de utilização e alguns exemplos, agora vamos fazer uma análise para ver se na prática essa tecnologia é vantajosa ou não, e se é viável economicamente. Uma das vantagens da impressão 3D de concreto é o alto nível de customização. Devido ao método de execução, por não ser utilizado formas, construir um ângulo reto não é mais difícil do que fazer uma curva. Logo, a criação dos elementos depende quase que exclusivamente da modelagem computacional da peça. Apesar do subtópico sobre as limitações ser tratado mais à frente, é cabível ressaltar que não é simplesmente sair modelando objetos complexos. Da mesma forma que a não utilização de formas possibilita uma maior personalização, como desvantagem, mesmo o concreto tendo uma resistência inicial altíssima, ele não consegue sustentar um peso significativo sem se deformar. Nesse exemplo da foto, as colunas foram feitas utilizando a tecnologia de impressão 3D. Elas foram desenvolvidas e executadas no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, e podemos observar como as peças apresentam formas complexas, explorando os potenciais da tecnologia e como ela pode agregar muito na arquitetura dos projetos. Além disso, a tecnologia 3D gera significativas reduções para o canteiro de obra. A prototipagem aditiva permite um menor desperdício, pois esses sistemas têm apelo para a utilização do material estritamente necessário. Há também uma diminuição significativa na necessidade de mão de obra, cerca de 45 a 55% no custo final dessa, já que a execução em parte é feita pela impressora. Outro ponto é que sistemas automatizados acabam gerando uma maior precisão das peças, além de permitir a execução por um período ininterrupto, juntamente com a drástica redução da probabilidade da ocorrência de erros, o que acaba elevando a qualidade da produção. E outro fator de imensurável benefício é a redução de acidentes, tendo em vista que o trabalho mais perigoso ficará automatizado. Junto com uma menor quantidade de processos ocorrendo simultaneamente no canteiro e uma menor exposição a materiais nocivos, os riscos diminuem. Logo, fica evidente que todos esses pontos otimizam muito o processo construtivo, economizando tempo e dinheiro e promovendo mais segurança. Se pararmos para pensar sobre, vamos perceber que qualquer atividade humana gera um impacto no meio ambiente, seja ele positivo ou negativo. Infelizmente, na maioria dos casos é negativo. Com a construção civil, isso não é diferente. A alvenaria convencional, método mais utilizado no Brasil, apresenta vantagens como a facilidade de se fazer reformas. Porém, gera bastante desperdício de material, chamado entulho, que na maioria das vezes é descartado incorretamente. Na prototipagem aditiva, como já foi mencionado, o sistema faz uso do material necessário, diminuindo o consumo e drasticamente a geração de resíduos. Estima-se 25 a 30% na redução da matéria-prima, relacionada ao desperdício durante o processo de execução da obra. Além disso, a impressão 3D tem uma menor emissão de CO2, podendo chegar a 3 vezes menos em relação a uma construção convencional, e um consumo de energia até 9 vezes menor. Essas são algumas das vantagens e como elas podem contribuir para a sociedade e o meio ambiente. Porém, é preciso lembrar que estamos falando de uma tecnologia relativamente nova, e por isso apresenta alguns problemas que ainda não foram solucionados. Agora, vamos ver alguns deles. O primeiro impasse que vamos abordar é a integração das instalações complementares, como os sistemas hidráulicos e elétricos. Usualmente, na alvenaria convencional, é levantada a parede e após são abertas as canaletas para a passagem de tubulação e conduítes. Porém, essa técnica torna-se obsoleta na prototipagem aditiva, pois além de ir no sentido contrário da ideia de uma redução do desperdício de materiais, ainda pode causar possíveis e prováveis danos estruturais,
É fundamental a integração dessa etapa construtiva a fim de possibilitar a customização em massa. Outra limitação para a tecnologia são as grandes construções. Usualmente, casas de um pavimento são construídas. O maior prédio usando a prototipagem aditiva foi uma construção de 2 andares, feito em Dubai, pela AppScore, com 640 metros quadrados. O mais alto possui 5 pavimentos e foi executado na China pela empresa Winsun. Por último, vamos falar um pouco sobre as etapas construtivas. Na maioria dos casos, a execução da obra por meio da impressão 3D se limita às paredes e à parte estrutural. Nenhum método contempla a execução completa da obra ainda. Em parte, esse problema se dá pelo fato de que as impressoras são capazes de utilizar uma quantidade limitada de materiais, e nenhuma consegue imprimir mais de um ao mesmo tempo. A seguir, podemos analisar a tabela comparativa com as etapas que cada método de impressão consegue realizar. E essas são algumas das principais limitações da impressão 3D. Esperamos que num futuro próximo elas sejam solucionadas, permitindo assim que restem apenas os pontos positivos, trazendo inovação e desenvolvimento sustentável para a nossa área. E o último tópico de estudo do nosso trabalho se trata dos custos. Afinal, não adianta termos uma tecnologia com diversos pontos positivos se não conseguirmos implementá-la na prática por ser muito cara. Por ser uma tecnologia de certa forma recente, ainda em fase de testes e aperfeiçoamentos, com poucos casos, torna-se difícil fazer uma afirmação mais exata. Levando em conta as vantagens de redução de tempo, material, mão de obra e além de promover mais segurança, o que diminui os eventuais custos com indenizações de seguro, há uma indicação de que é possível sim obter uma redução dos custos. Uma dúvida que surge é sobre o preço de uma impressora 3D. Total Custom e D-Shape promete lançar para os próximos anos a venda de impressoras a partir de $250 mil. Pode parecer um preço expressivo, mas levando em conta que essas máquinas serão utilizadas por governos e grandes empreiteiras, o valor fica acessível, sem falar que com o alto poder de produção, o preço dilui-se. E com isso, concluímos nosso trabalho sobre impressão 3D de concretos. Num primeiro momento, pode parecer estranha a ideia de literalmente imprimir uma casa, mas como vimos, essa ideia criativa e ousada traz inúmeros benefícios para todas as esferas da sociedade. Com mais alguns esforços de pesquisa e investimento, e com o tempo, teremos uma tecnologia que otimizará os processos construtivos, cabendo então ao seu criador fazer o melhor uso possível.